Comecemos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aproveitando que os irmãos estão de pé, livro de 1 Samuel, eu quero... Sou grato a Deus por este dia, por esta oportunidade. Uma vez mais Deus tem nos dado a graça de estarmos aqui. E eu tenho a certeza que Deus há de falar conosco. Nós iremos fazer menção de 4 versículos, os 2 primeiros, no livro do 1 Samuel, capítulo 15, o verso 22 e 23. Livro de 1 Samuel, o capítulo é o capítulo de número 15 e o verso é o verso 22 e o 23. Que diz assim: Samuel disse: Tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a teimosia é como a iniquidade e a idolatria. Como rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti como rei. Capítulo seguinte, capítulo de número 16, faremos menção do verso 11 e o verso 12. 1 Samuel, capítulo 16, capítulo seguinte, o verso 11 e o 12, que diz: E Samuel disse a Jessé: Estão aqui todos os teus filhos? E ele disse: Resta ainda um mais moço, e eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: Manda trazê-lo, pois não nos assentaremos até que ele aqui venha. E ele mandou buscá-lo e o trouxeram para dentro. Ora, ele era ruivo e ao mesmo tempo de formosa aparência e agradável de se olhar. E o Senhor disse: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Amém? Pode se assentar, irmão. Aplauda o Senhor, você que pode. Deus é bom. Eu só quero pedir atenção para algo que o Senhor ele gerou no meu coração neste dia. Estamos em uma campanha que fala sobre honra. E ao meditar na palavra do Senhor, eu vejo que Cristo e o próprio Deus, ele sempre está disposto a honrar e abençoar alguém. Desde a criação do mundo, o propósito de Deus sempre foi honrar o homem. Prova disso é que, diferente de tudo que Deus já havia feito, se você abrir a sua Bíblia no primeiro capítulo e primeiro livro desta escritura, vai dizer que quando Deus ele arquitetava a terra, a cada versículo dizia que o Senhor falava. E enquanto o Senhor falava, tudo se fazia. Mas houve um momento em que Deus ele deixou de falar. E no momento em que a sua voz silenciou-se, ele decidiu arquitetar com a sua própria mão algo que ele não havia feito ainda. E aqui eu vejo a primeira honra de Deus estabelecida sobre o homem. Porque tendo o poder de Deus, ele poderia falar: faça-se um homem, e o homem se faria. Mas Deus, ele do barro arquitetou um boneco. Ele teve o trabalho de com suas próprias mãos modelar e soprar sobre ele o fôlego de vida. E no momento em que ele sopra o fôlego de vida, a palavra de Deus continua dizendo: e Deus deu ao homem a autoridade no Éden.
A você eu dou a capacidade de nomear a cada animal. Eu dou a capacidade de mandar e estar sobre eles. Aqui você tem a tranquilidade de viver. No Gênesis, Deus honra o homem. E eu aprendo que honra não é algo que possa se negociar. Honra é dado por mérito. Um escritor ele vai dizer que a honra é o princípio, portanto é incondicional e é inegociável. Honra significa valorização, apreciação, estima, tratar com distinção e diferença, honrar alguém e ter-lhe alta consideração, enxergá-lo como importante e precioso. O mesmo escritor vai dizer que a honra é o princípio que leva alguém a ter uma conduta íntegra, virtuosa, que lhe permite ter bom conceito perante a sociedade, consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos, morais. Ou seja, a honra não é dada a qualquer pessoa. Para dizer que alguém é honrado, deve-se ver que aquela pessoa tem algo que se distingue das outras. Para ser honrado, alguém tem que ter uma capacidade diferente das outras. Quando se honra alguém que está no ofício militar, a honra ao mérito é dado ao soldado que é mais capaz. Não se dá honra ao mérito a alguém que não está apto a ser verdadeiramente doado-se pelo exército. Para ter honra ao mérito, vai dizer a Constituição que alguém tem que velar o país. Alguém tem que ter a atitude para com seus companheiros que traga a ele a diferença. Não há dado honra se alguém não lutou para a honra ser adquirida. A honra é adquirida através do esforço. Ou seja, não há como ser recompensado com algo bom se não se produziu para alcançar este algo. A honra é dada àquele que se torna capaz de receber a honra. Mas o que me choca é que entramos na igreja e achamos que Deus ele é obrigado a nos honrar simplesmente porque Ele nos ama. E aqui eu entendo uma coisa: Deus ele não honra segundo aquilo que Ele ama, Ele honra segundo aquilo que é mérito buscado. Ou seja, não é honrado segundo o amor, porque o amor dele já foi expressado na cruz do Calvário, já foi expressado quando Ele deu o seu único filho para que tivéssemos vida. E aqui eu libero algo para a sua vida, para a sua jornada, para a sua trajetória, para a sua caminhada. A honra não é dada segundo o amor, a honra é dada segundo ao mérito. Quer vivenciar a honra? Faça-se presente na casa do Senhor como alguém digno de viver honra. Faça-se presente na casa do Senhor como alguém apto a viver a honra. O que você está dizendo, evangelista? Deus ele quer honrar a todos, mas só vivencia a honra aquele que se torna diferente na presença dele. Porque não, homem em um posto militar entende que para ser honrado ele tem que ser o melhor soldado. Alguém dentro da sua empresa entende que para obter um cargo de maior responsabilidade tem que ter um mérito. Alguém entende dentro de uma faculdade, de uma escola, para eu me tornar aquele que é excelente, aquele que tem uma excelência acadêmica, eu tenho que me esforçar e eu tenho que mostrar o conhecimento que eu adquiri. Mas quando chega dentro da igreja, alguém acha que para ser honrado é apenas estar, e não é apenas estar, é viver, e viver não é estar é apenas o corpo presente, mas viver é a alma, é espírito, é mente, é totalmente voltado a Deus. E eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Existem 3 características para alguém ser honrado: obediência, coragem e fé. Não há como obter honra na presença do Senhor
se não houver em alguém a obediência, a coragem e a fé. 1 Samuel capítulo 8 se inicia dizendo a seguinte história: certa feita Samuel recebe os anciões em Ramá, e a notícia que os anciões trazem é esta: Samuel, nos cansamos de ouvir. Samuel, nós estávamos olhando as outras nações, e todos têm um rei, todos têm alguém que se lança à guerra por ele, todos têm alguém que é um representante, e é o que nós queremos, Samuel. Nós queremos alguém que represente a Israel na guerra, alguém que se lance na guerra por nós. E Samuel olha para ele e diz: olha, mas o Deus a quem vocês servem já o justifica. Para que um rei? E alguém olha para Samuel, pastor Wagner, e diz: olha, Samuel, você já está velho, e os seus filhos, eles não condizem com a mesma postura que você tem. Com a sua velhice, chegará o tempo em que não teremos mais uma representação, e o que queremos é um rei. O que queremos é alguém forte, alguém valente. E aí Samuel, ele ora a Deus dizendo: Deus, tu escutaste o que o povo diz. E o próprio Deus ecoa a Samuel dizendo: Samuel, não se preocupe, faça conforme o povo ordena, porque o povo não rejeitou a você, mas rejeitou a mim. E a partir do momento que o povo rejeita a Deus, o povo está sujeito a viver as frustrações terrenas. Porque quem desiste de viver a dependência de Deus está se lançando aquilo que o mundo tem. E quem se lança no mundo não está guardado. Quem se lança no mundo está apto a viver aquilo que o mundo vive. E o que o mundo vive é setas constantes tentando ceifar a vida. Mas quando Samuel se apresenta a Deus e Deus dá autonomia, naquele momento o povo está vivenciando um momento de queda. Porque quem se aparta de Deus vive um período de quedas. Eu nunca vi alguém se distanciar de Deus para não se frustrar. Alguém pode até tentar se mostrar forte, vive. Alguém posta em suas mídias sociais. Alguém posta em seus status no momento em que deixa a igreja. É uma festa atrás da outra todos os dias. É amigos diferentes todos os dias. Mas chega o ponto em que ele entra em casa, ele está sozinho e ele sente um vazio que não consegue preencher. Porque quem rejeita aquilo que Deus tem, rejeita aquilo que Deus é. E é por isso que existem tantas pessoas apáticas. É porque alguém já diz: é antiquado demais, é velho demais, é retrógrado demais. A igreja não precisa ser dessa forma. Nós podemos nos adequar àquilo que os outros fazem. Nós podemos vivenciar aquilo que os outros vivenciam. Nós podemos ser como todos são. Podemos falar como todos falam. Beber o que todos bebem. Vivenciar ambientes que todos vivenciam. Mas ainda existe Samuel dizendo: eu escuto a voz de Deus e eu não aceito o que me propõe. Eu não aceito. Porque é todo mundo querendo viver o que os outros vivem e tem se perdido. Porque nós não fomos chamados para ser como os outros são. Nós somos eleitos, somos diferentes. Me constrange, e não é de uma maneira legal. Me constrange palavras que são proferidas. Me constrange profecias que são liberadas. Me constrange palavras que são ditas, porque alguém não entende o que é servir ao Deus de Israel. Quem aceita qualquer comida, quem aceita qualquer coisa, no momento em que a boa comida é apresentada para ele, se torna lavagem. Porque aquilo que é pregado no culto já não tem validade. Melhor é aquilo que é postado no Instagram.
Aquilo que é pregado no altar já não tem validade. Melhor é um homem em frente a uma câmera todos os dias pela manhã, subindo um vídeo no YouTube dizendo: o seu dia vai ser legal, o seu dia vai ser bonito, o seu dia vai ser importante. Mas eu estou aqui para dizer aquilo que Samuel um dia disse: Deus, eu entendo o que o Senhor tem para mim. Se alguém não quer viver, viva da forma que queres. Honra só é dado a quem vive para ser honrado. Mas no momento em que Samuel ouve a voz de Deus dizendo: deixa fazer a sua vontade, Samuel diz: então tá bom, Deus. E aí que eu entendo, Deus ele sempre permitirá. Já ouviu aquela frase: será que Deus não vê isso? Deus vê, irmão. Será que Deus não está enxergando? Deus enxerga. Mas faça-se conforme a sua vontade. Alguém colherá aquilo que plantou. Deus ele dá a semente. O que você faz com ela é responsabilidade sua. O tempo passa, capítulo 9. Se apresenta um homem por nome Saul. E eu quero ler para você isso aqui. Isso aqui é coisa de Deus. Capítulo 9, verso 2 de 1 Samuel. Um jovem, valente, belo, ao ponto de nenhum outro homem ser mais belo que ele. Saul, dos ombros para cima, se destacava do povo. Alguém que olhava para Saul dizia: é esse que tem que ser o rei. E eu não sou contraposto disso, não. Se você olha para alguém e vê que nele há aptidão para exercer alguma coisa, exerça. E o que modificou Saul não foi o início, mas foi o fim. Foi os passos sucedidos que o levaram à queda. Para chegarmos aonde lemos, no capítulo 9, vivenciamos um Saul que é completamente diferente. A história diz que certa feita seu pai Quis se apresenta a ele e diz: Saul, as nossas jumentas, os nossos animais sumiram. Pegue um servo e vai encontrá-los. Pegue um servo e busque as jumentas. Saul, naquele momento, ouvindo a voz do seu pai, ele chama o seu servo e vai. E aqui eu vejo a primeira característica de alguém que quer ser honrado. Saul, ele é obediente. Porque no momento em que o seu pai o diz e dá uma ordem, ele não rejeita, ele não vira as costas, ele cumpre a ordem de seu pai. E olha isso, ele foi por diversas cidades. Passou pelo Monte Efraim, pela terra de Salisa, pela terra de Salaim, pela terra dos benjamitas. Ele foi além da cidade de Zuf. Ele passou por diversos ambientes e dentro dele havia um propósito: eu tenho que tornar com aquilo que meu pai pediu. Porque o obediente, ele sabe que ele não pode retroceder sem cumprir aquilo que o pai o deixou em mãos. Aquele que sabe viver da responsabilidade, ele jamais foge. Por mais longo e árduo que seja o caminho, ele não para. Porque meu pai me deu uma ordem e eu tenho que segui-la. E quem quer viver na honra, pastor Wagner, sempre será assim. A ordem para ele nunca será grande demais, Diácono Mendonça. Se me foi ordenado, eu vou fazer. Porque a obediência ainda me gera honra. E obedecendo, ele chega a Zuf. Chegando a Zuf, ele para e diz: olha, eu não sei mais o que faremos. Talvez o meu pai esteja preocupado. Vamos retornar. Vamos dizer a ele que estamos bem. Talvez depois retornemos à procura. E aí o servo olha para ele e diz: olha, aqui, escute isso, aqui há um homem de Deus. Vá até o homem de Deus, se apresente a ele, diga a sua causa.
E Ele vai te ajudar. Vá até o homem de Deus, porque ele terá uma direção para a sua vida. E aqui se apresenta a segunda característica de Saul. Saul tem fé, irmão. Olha o que Saul diz: vamos ao profeta, vamos ao homem de Deus. E não vamos de mãos vazias não. Tem alguma coisa para dar ao homem de Deus? Vamos levar, porque certamente lá haverá uma resposta. Saul, ele é obediente, Saul, ele tem fé. Ele se apresenta a Samuel. Se apresentando a Samuel, capítulo 9, verso 16. Deus diz: Samuel, este foi aquele que eu te disse. Este é o homem que o povo necessita para ser rei. Naquele momento, Saul se encontra com Samuel e ali se inicia aquilo que deveria ser uma chamada extraordinária para Saul. Porque no capítulo 10 a Bíblia diz: e pegou-se um vaso de óleo, derramou-se sobre Saul. Samuel levanta o beija e diz: agora você é rei. Agora você é diferente. Agora você tem uma chamada, você tem uma liderança. E aqui neste momento se inicia a terceira característica para alguém ser honrado. Porque a história vai dizer, o que antecede o capítulo 15 é Saul se apresentando na guerra. Quando alguém gritava por socorro, Saul sabia, Saul entendia que ele era rei, ele se lançava à guerra e vencia a guerra. Era Samuel falando, Saul ouvindo e as guerras sendo vencidas. Terceira característica, coragem. Obediente, com fé e com coragem. E alguém vai dizer: como um homem como este pode dar errado? Porque ele vivenciou aquilo que talvez hoje e talvez muitas pessoas vivenciem. Do capítulo 9 ao capítulo 15, Saul ouviu a Samuel e venceu. Do capítulo 9 ao capítulo 15, ele entendeu: eu sou rei, eu fui chamado para ser rei, mas abaixo, acima de mim, há um Deus, acima de mim, há um profeta, acima de mim, há um homem de Deus. Eu tenho que ouvir esta voz para vencer. Mas quando chega no capítulo 15, quando chega no capítulo que lemos, o pensamento de Saul se modifica. E o erro está na modificação do pensamento. Porque já ouviu, não é como se inicia, é como se termina. O cristão, ele não vive pelo momento, ele não vive pelo período. O crente, ele é resiliente, ele é persistente, é o que a palavra diz. Então, Eclesiastes 7:8. O fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente melhor que o orgulhoso. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Hebreus 6:15. E foi assim que depois de esperar paciente, Abraão alcançou a promessa. Nós não vivemos pelo momento, nós vivemos pela constância. Porque há quem acha que é rápido. Não, o inimigo, ele é paciente, irmão. Sabe o que nós não entendemos como crente, como cristão? É que o inimigo, ele é paciente. Tem gente que acha que se orar hoje, o inimigo vai parar. Se buscar hoje, o inimigo vai parar. Não, ele sabe. Hoje ele está bem, deixa aí. Hoje ele está orando, deixa aí. Hoje ele está jejuando, deixa ele aí. Eu vou atrás de outro. O tempo passa e ele volta. E no momento que ele volta, já não é mais a mesma pessoa orando. É alguém que está fragilizado. Porque o inimigo, ele entende que a paciência traz a ele a vitória. Mas o cristão ainda não entendeu que a paciência traz a ele. Sabe por que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz? Porque ele espera o momento certo para derrubar aquele que está de pé. Mas aquele que está de pé, ele não ora para que não caia. Porque ele ainda não entendeu que o poder não está no momento. O poder não está no começo. O poder para vencer está na constância.
Saul se apega ao momento, e o momento é esse. Samuel deu uma ordem, e o tempo passa e Samuel não chega. A primeira vez que Saul errou foi assim. Samuel disse: espera que eu vou vir sacrificar. Saul não. Samuel está demorando, eu vou sacrificar, eu sou rei. E é duro quando alguém não entende para o que foi chamado. Quando alguém não entende a sua posição, é duro, irmão. Eu já entrei em reunião que o chicote estralou. Por quê? Alguém não entende aonde tem que se colocar. Se eu sou superior, se eu tenho sobre você um poder maior, eu tenho que entender, eu tenho que compreender o meu lugar. E quem não compreende o seu lugar jamais será honrado. Porque quem é precipitado sempre dará o passo maior do que a perna pode dar. A ordem era simples. Eu vou correr porque eu tenho que terminar essa mensagem para a sua vida. A ordem era simples. Eu vou ler para você não dizer que eu estou falando heresia. Capítulo 15, verso 3. Agora vai, fere Amaleque e destrói por completo tudo que eles têm. E não os poupe, mate tanto o homem contra a mulher. Mate a todos, boi, ovelha, camelo. Deixe tudo em pó, Saul. Essa foi a ordem de Deus. Você vai se apresentar ao inimigo. Você vai destruir tudo que o inimigo tem e se retirar de lá e voltar. É simples e objetivo. Mas Saul não. Agora eu sou rei. E como rei eu tenho que ouvir a voz do meu povo. Eu tenho que ouvir aquilo que o povo diz. E o que o povo dizia: Saul, os animais são bonitos demais, Saul. Saul, a riqueza é grande demais, Saul. E o verso 9 diz: porém, Saul e seu povo pouparam ao rei de Amaleque e o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais. Tudo que era bom o povo poupou e tomou para si. E aí Samuel chega. E quando Samuel chega, ele começa a ouvir um barulho. E a palavra diz, Samuel começa a interrogar a Saul, dizendo: que barulho é esse? É bois? É ovelhas? E a ordem que Deus te deu, Saul? E Saul olha e diz: mas Samuel, o povo precisava de espojos. O povo pediu a mim, eu como rei não posso rejeitar. Eu vou pegar as riquezas. Olha, eu matei a todos como pediu. Eu só deixei o rei e só deixei as ofertas. E agora chega o verso que lemos. Samuel olha para Saul e diz: Saul, o Senhor tem deleite maior nas ofertas queimadas e no sacrifício do que na obediência à voz dele. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Como rejeitaste a palavra do Senhor, eu também o rejeitei. Era simples a ordem, Diácono Mendonça. E já percebeu? É simples o que Deus pede a gente. Quando Deus pede algo a nós, irmão, não é nada impossível. Mas já percebeu que é na simplicidade que a gente tem a capacidade de não fazer? Se Deus pedisse algo extraordinário, é como diz a história de Naamã. O servo olha para Naamã e diz: se o profeta lhe pedisse para fazer algo simples, o Senhor não faria. Algo complicado, o Senhor não faria. Se o profeta ordenasse ao Senhor que fizesse algo que para quem não tem condições era impossível, o Senhor não faria. Ele olha e diz: sim. Ele só pediu para o Senhor mergulhar. Porque para quem serve é sempre mais difícil fazer o simples. Tem muita gente perecendo porque não consegue fazer o simples. Ah, meu Jesus amado. A resposta que... Sabe por que Deus rejeitou a Saul? Porque a resposta que Saul deu foi essa: o que eu tenho na terra é maior do que aquilo que o Senhor me concedeu do céu. E alguém
gente, isso é loucura, Eliabe. Mas tem muita gente fazendo isso. Ei, quem se apega ao que a terra oferece, perde a honra que o céu tem de garantia. Ah, Jesus. Ei, quem abraça o que a terra tem, sempre perderá o que o céu tem a oferecer. Porque céu e terra é igual água e óleo, irmão, não se mistura. O que o céu tem sempre conflitará com o que a terra oferece. Mas eu tenho que entender, o que o Deus de Israel tem para mim sempre é maior do que qualquer oferta. É porque tem muita gente sacrificando em vez de obedecer. É muita gente oferecendo sacrifício, sendo que Deus pediu apenas a obediência. O que é isso? É alguém que valoriza a porta e não valoriza quem abriu a porta. É alguém que valoriza o relacionamento, mas não valoriza aquele que concedeu o relacionamento. É alguém que valoriza aquilo que tem, mas não valoriza aquele que deu. É muita gente sacrificando e se esquecendo de valorizar aquele que deu. Como obter honra, se para a sua vida o sacrifício sempre é melhor do que a obediência? Que isso, Eliabe, é uma quarta-feira profética que eu estou profetizando. Obedeça e a honra vem. Ei, de nada vale você adentrar numa quarta-feira na igreja, ouvir uma mensagem e eu liberar sobre a tua vida. Você vai viver a mudança se quando você sair da porta para fora você não cumprir aquilo que a palavra diz. De nada vale a profecia, porque a profecia está abaixo da palavra. Quem não vive a palavra não vive a profecia. Quem não vive a palavra não vive a honra. Quem não vive a palavra não vive mudança. É tempo de viver. Mas Deus não recebe o sacrifício se Ele não pediu, não dê, irmão. Como assim, evangelista? Deus sabe o que pede, Deus sabe o que quer. Deus, Ele não precisa de esmola, Kennedy. Se Ele tem tudo na mão, eu não preciso oferecer algo a Deus. Não, não. Como assim, Eliabe? Isso é conflitante? Não. Deus não pediu a Saul que ele sacrificasse. Deus queria apenas que ele obedecesse. Mas tem gente que confunde e inverte as coisas. Tem gente que sacrifica na hora que é para obedecer. E é por isso que não consegue caminhar na sua vida. É por isso que não consegue modificar a sua história. É por isso que dentro da sua casa nada muda. É porque alguém tem um peito grande para dizer: eu pago o preço, eu pago aquilo que for necessário. Mas não tem como pagar, não tem como pagar, não tem como. Porque eu namoro com quem eu quiser e pago o preço. Eu caso com quem eu quiser e pago o preço. Eu me relaciono com quem eu quero e pago o preço. Eu faço amizade, eu entro em ambiente que eu quero. É alguém aceitando pagar o preço. Mas eu te convido a viver algo diferente. Para de sacrificar e começa a obedecer. Que a honra vem, a honra vem. Se você entrou no emprego porque você quis e não obedeceu, o sacrifício é seu. Jacqueline Mendonça só entra numa porta se quiser. Eu nunca vi Deus desamparar o justo. Eu nunca vi a descendência mendigar o pão. Eu nunca vi o desamparado, aquele que serve. Eu nunca vi. É porque tem alguém que sempre acha que é bom. Pastor já cansou de ouvir isso. Eu pago o preço. E o mesmo que diz que paga o preço é o mesmo que chega para pedir conselho meses depois. Porque o único que pode pagar o preço é quem já pagou, Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você não pode pagar o preço porque você não sabe o preço que será pago. Você não sabe. Irmão, tem coisas que é melhor rejeitar, irmão.
Que eu cansei de ver de jovens caindo porque entrou num relacionamento que não era para entrar. Pessoas desesperadas por uma oportunidade e a primeira porta que abriram ele entrou. Pessoas em ambientes e por estar naquele ambiente abala. Kennedy, a pior... meu Deus do céu. A profecia mais dolorosa que já profetizei algumas vezes foi: a última chance que Deus te dá é hoje. E sabe o que dói, Vivi? A mensagem chegar. E a mensagem que chega é essa: fulano morreu em tal lugar, baleado em tal lugar, perdido em tal lugar, atropelado em tal lugar. Porque quando Deus ele dá alternativa, é melhor obedecer do que sacrificar. Não se envolva com quem não é para se envolver. Era para mim ter passado isso faz tempo, mas Deus me incomoda a dizer: não entre na cilada que o adversário quer te colocar. Ei, um eu te amo não se compara àquilo que é Cristo. Ei, fica comigo não se compara a uma eternidade junto. Um salário alto não se compara a uma paz dentro de casa. Não se envolva no laço, não sacrifica, obedeça. Evangelista Elionai, quem vive pelo sacrifício jamais alcançará a honra, mas vivenciará a rejeição. Deus automaticamente rejeita Saul. E a honra que Deus tinha, a honra se foi. Porque, escute, se você já ouviu isso há muito tempo, se engana, viu, bobo? Quem tem promessa morre sim. Quem tem promessa é ceifado sim. Porque toda promessa é condicionada a uma única coisa: obediência. Vai nessa, bobo, eu vou fazer da forma que eu quero. Eu ouvi que quem tem promessa não morre. Morre. Porque quem é o dono da promessa sempre é maior do que a... Morre, irmão, morre. Eu já vi muita gente com promessa morrer. E Deus deixou de ser Deus? Não. Porque toda promessa condiciona-se a alguém que deseja viver diferente. Meu Deus, Eliabe, quando vem a palavra de bênção? Agora. Capítulo 16. Até quando terás dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Achei alguém segundo o meu coração. Atos capítulo 13, verso 22. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. Deus quer alguém que vivencie a vontade dele, irmão. Quem não vivencia a vontade, rejeitado é. Meu Deus, Eliabe, meu Deus, que é isso? A árvore que não produz nada vira lenha. Meu Deus, Eliabe, é dolorido, é doloroso, irmão. Mas entenda uma coisa: quer vivenciar a honra de verdade, aceite a palavra daquele que tem a honra. Siga isso, irmão. Eu duvido, eu paro de pregar, eu paro de vir na igreja se alguém vivenciar a obediência e não ter mudança. Eu nunca vi. Pode todas as portas fecharem, eu ainda tenho a minha aberta, porque tudo que eu tenho está enraizado naquele que é o dono da honra.
Quando você se afasta, porque tudo aquilo que você queria foi concedido, você deixa de viver a constante honra. Eu não quero ser honrado somente hoje, baby. Eu não quero ser honrado somente amanhã. Todos os dias eu quero vivenciar a honra. E eu entendi, para vivenciar a honra todos os dias, eu tenho que estar abraçado com aquele que pode me gerar honra. É por isso que eu caminho com Deus, eu durmo com Deus, eu vivo com Deus, eu respiro a Deus, porque eu sei, a honra não está na porta aberta, a honra está naquele que me abriu a porta. Achei. Esquece Saul, esquece Saul. Eu tenho alguém especial. E eu quero que você pegue o chifre e vai ungir ele, vai lá. Tem alguém que deseja ser honrado. E boa coisa é quando alguém anseia ser honrado, irmão. Porque enquanto tem muita gente rejeitando, eu louvo a Deus porque tem alguém que diz, eu quero ser honrado, eu quero ser honrado. Alguém quer viver a honra. Quem deixa a sua casa numa quarta-feira, quem rejeitou a vida que tinha, quem largou as amizades que tinha, quem largou aquilo que era, porque aceitou viver a honra. E para você que abandonou tudo, a profecia é liberada. Honra de Deus terá sobre a tua história. Quem abandona tudo e vive para Deus, sempre será honrado. Sempre será honrado. Tem honra do céu, tem honra do céu para a tua vida. Saul, ele desce, ele se apresenta a Jessé. Jessé, eu vim aqui, quero conhecer os seus filhos. Deus tem uma promessa para um deles. Passam-se os 7. Você conhece a história? Samuel vira para Jessé e diz, acabou. Ele diz, não, tem alguém. Ele está exercendo o seu trabalho. Tem alguém que está lá onde eu deixei. Samuel diz, manda chamá-lo. E faz o seguinte, vai preparando a mesa. Mas não se assenta não, só prepara a mesa. Mas chama ele lá e diz que para ele aqui tem algo bom. Todos estão em volta da mesa, mas ninguém pode se assentar enquanto Davi não chega. Quando Davi dá o passo para dentro da casa, alguém diz, e a voz de Deus brada dizendo, é isso. Naquele momento o azeite desce sobre a sua cabeça. E aqui eu libero algo para a sua vida. Quem sabe aonde vai chegar não se preocupa com o tempo que durará. Renan, quem sabe aonde vai chegar não se preocupa com o tempo que demorará para chegar lá. Ei, Veve, quem sabe da promessa não se preocupa com o tempo que levará. Porque ainda a voz de Deus brada na casa de Jessé dizendo, chama, porque o tempo é esse, a hora chegou. É porque tem muita gente querendo ser igual Saul, se precipitando, querendo vivenciar rápido. Eu já alcancei, e então posso fazer da forma que eu quero. Mas para cada Saul arrogante ainda um Davi cheirando ovelha. Ainda alguém que está lá esquecido, mas querendo viver a honra. Porque enquanto alguém acha que já chegou no ápice, enquanto um Saul acha que já alcançou tudo que tinha para alcançar, Davi está dizendo, eu estou subindo os degraus, eu estou alcançando outros patamares. Todo dia é um leão, todo dia é um urso, e eu estou me preparando porque eu sei que ainda é raso, eu sei que ainda é pouco, eu sei que Deus ainda vai fazer por mim. Porque eu não corro, porque o que é meu ninguém pode tomar, pastor Wagner. O que você faz enquanto isso? Eu me preparo. Porque tem tanta gente se preocupando em chegar que não se prepara para quando... Parece frase de coach, né? Mas tudo que ele diz é o que a palavra está dizendo há muito tempo atrás. Quem se prepara não se preocupa com o tempo, porque quando a porta se abrir, ele sabe, é meu. Como você me prova que a honra é minha, quando você me prova que a vitória é minha, ninguém se assenta na mesa, a mesa é para ele.
Só vai se assentar quando ele chegar, porque aquilo que era de Davi, os seus irmãos, por mais que quisessem, não poderiam roubar. Davi se preparava, porque sabia que no momento certo a voz de Deus bradaria para lhe garantir a honra. Irmão, se assentar à mesa, estar na mesa era honra garantida. Quando Samuel ele disse que não é para se sentar, ele está dizendo que dentro daquela casa há alguém mais honrado do que o próprio pai. Era um ancião, era o dono da casa que se apresentava, era o dono da casa que comia o melhor, era o dono da casa que vestia o melhor, era o dono da casa. Samuel automaticamente está dizendo: tem alguém aqui que tem uma honra, e essa honra é só para ele. A honra e a promessa que Deus tem na tua vida é igual a DNA, irmão. Ninguém pode roubar porque é seu, é único. O que Deus tem para nós, Jaco, no Mendonça, é algo extraordinário. A honra, irmão, quando ela chega, ela demonstra a nós que valeu a pena. Valeu a pena todos os gigantes, todos os leões, todos os ursos, todas as ovelhas. Valeu a pena. O que você está dizendo para mim é uma profecia para a tua vida, irmão. Todos nós passaremos por períodos de adversidade. Todos nós passaremos por momentos de angústia. Momentos que você se sentirá sozinho. Dias que você não vai querer olhar para ninguém. Tem dia que você chega na igreja e quer glorificar como ninguém. Você quer ouvir a voz de Deus. Você quer glorificar tão alto que Deus escute a sua voz literalmente. Mas tem dia que você chega dentro da igreja, você senta na cadeira, sua cara se emburra. Dia de crise, períodos de luta, mas Deus ele não deixa de te honrar, por isso Ele quer te honrar. Deus ele sabe das suas fragilidades, Ele sabe das suas lutas, Ele sabe. Ele conhece um Davi que está sozinho com a harpa, no meio das ovelhas e cantando: eu sei que o Senhor refrigera a minha alma, eu sei que o Senhor me guia por veredas tranquilas, eu sei que o Senhor faz por mim. Porque tem dias que é só o louvor e as lágrimas. Tem dias que é só você e suas lutas. Mas Deus está dizendo nesta quarta-feira, para mim e para a tua vida: dias de guerra antecedem períodos de honra, antecedem períodos de vitória. Toda guerra tem um final, toda luta tem um final, toda adversidade tem um período de se encerrar. E quando ela acaba, é aí que começa a honra. Eu estou dizendo para você a palavra genuína: a honra que te espera, a honra que te aguarda, vai sobrepor toda a sua luta, vai sobrepor toda a sua angústia, toda a sua dor, vai sobrepor tudo. Eu quero que você se coloque de pé. Deus vai te honrar. Seja obediente. Ei, quando Deus falar, não duvide. Quando Deus mandar, não deixe de fazer. Seja corajoso. Porque no momento que Deus mandar vai ser difícil, mas faça. E tenha fé, porque para todo mundo é impossível, mas para aquele que tem fé está mais próximo do que acredita. Porque quem tem fé não se preocupa com aquilo que os outros estão a dizer. A fé não está ligada ao próximo, não. Você tem que amar ao próximo, mas se o próximo não acreditar, tenha fé pelo outro, tenha fé por todos à sua volta. Porque enquanto houver obediência, coragem e fé, sempre haverá honra, sempre haverá honra, sempre haverá honra.